Bom, das análises que nós estamos fazendo aí sobre a revolução midiática civilizacional, é assim que a gente chama a chegada da internet, é um fenômeno social recorrente, conforme a gente estuda lá com os canadenses, de tempos em tempos a gente faz algo desse tipo, uma tecnoespécie faz isso. Então, a partir do momento que a gente estuda esses fenômenos social recorrentes desde a chegada dos gestos passando para a oralidade, a gente tem um ferramental muito importante para a gente poder ir entendendo por quê, né? Primeiro, criando, né? Diagnosticando o fenômeno. Tem terremotos, tem erupção de vulcão, tem tsunami, tem inflação, tem pandemias e tem revoluções midiáticas civilizacionais. O fato de ser raro não quer dizer que não é recorrente, né? Uma pandemia também é algo raro. A passagem de um cometa é algo raro. Então, acontece. Então, a gente precisa criar os padrões. Por que acontece? Né? Se acontece de forma recorrente, é porque tem um motivo. A sociedade humana precisa fazer isso. Tem uma coisa que é interessante, é o seguinte, mesmo que não seja consciente, não quer dizer que ela não seja recorrente. Então, se existe uma demanda, se existe uma necessidade, ocorre de maneira recorrente. Então, por que acontece? Porque a gente aumenta a população. E por que aumenta a população? Porque a gente pode modificar as ideologias e as tecnologias, criando ambientes organizacionais que permitem você ter mais gente. Quando você tem mais gente, os ambientes organizacionais ficam obsoletos. É simples. Qualquer pessoa com mínimo de lógica entende que uma coisa é uma mãe com um filho, outra coisa é uma mãe com 4. Se ela tiver trigêmeos, ela vai ter que fazer várias mudanças na casa dela para poder abrigar mais 3 filhos. Se a gente analisar o mundo, nós tivemos um salto exponencial de 1 para 8 bilhões em 220 anos no mundo, e no Brasil de 30 para 210 em 120 anos. Então é obviamente que o modelo que você tinha organizacional ficou obsoleto. Como é que começa o processo de macromudança? Primeiro você introduz uma nova mídia, essa nova mídia empodera as pessoas de informação, as pessoas com mais informação elas começam a ganhar possibilidade de tomar mais decisões, elas começam a ter mais fundamentos para a tomada de decisão, e a tomada de decisão é basicamente o surgimento de novas, primeiro, tecnologias e depois ideologias que possam modificar o ambiente para que essas tecnologias possam ir matando, e aí sim, antigos intermediadores. Qual é o suprassumo do suprassumo do que a gente tem estudado? É uma coisa que a gente disse o seguinte, olha o nosso caminhar. Vivemos a complexidade, uma tecnoespécie como a nossa, pode existir outras no universo, mas no mundo só existe a nossa, na Terra, né? Mas nós somos diferentes porque criamos novas tecnologias, então uma tecnoespécie que vive a complexidade demográfica progressiva. A complexidade demográfica progressiva nos faz criar revoluções midiáticas civilizacionais de tempos em tempos, e a revolução midiática civilizacional cria um subfenômeno que se chama reintermediação progressiva. A gente já chamou de descentralização progressiva, mas eu acho que o nome mais adequado, isso é coisa recente, o nome mais adequado é reintermediação progressiva, porque os intermediadores ficaram obsoletos. O garçom ficou obsoleto, mete um restaurante aquilo, o caixa eletrônico, o caixa do banco ficou obsoleto, coloca a internet bank, bota o caixa eletrônico, o trocador do ônibus ficou obsoleto, coloca o cartão, né? Você vai reintermediando, o próprio dinheiro, aí você tem a reintermediação das tecnologias, o dinheiro fica obsoleto, coloca o cartão de crédito.
Então, quanto mais a gente vai caminhando, a gente vai tendo que matar os antigos intermediadores, porque eles perdem a capacidade de resolver os problemas mais complexos. Mais complexidade pede uma reintermediação mais sofisticada. E aí, então, todo o movimento de inovação que nós estamos vivendo e já assistindo e vamos assistir é a reintermediação progressiva, criando novas tecnologias e novas ideologias para que a gente possa viver num mundo mais complexo. Já antes existia a demanda, mas não existiam as ofertas. As ofertas surgiram a partir do momento que você tem novas tecnologias midiáticas, que aí, então, a partir daí, inicia o ciclo. Em 3 etapas. Primeiro, digitalização, é que todo mundo está conseguindo enxergar. Segundo, uberização, que já é menos gente enxergando, mas já está em curso. E o terceiro é o início da blockchainização, que começou na economia com blockchain, né, com Bitcoin e outras moedas, outras criptomoedas, e isso vai caminhar mais para frente. Vai se espalhar o blockchain, né, e aí nós vamos assistir o YouTube Chain, o Facebook Chain, o Twitter Chain, os Facebook Chains, os YouTube Chains, os Twitter Chains, que não será um só, serão vários, quebrando a atual hegemonia das plataformas curadoras centralizadas. Então é importante perceber que, e aí vem a palavra genocídio, genocídio entre aspas, tá? Para entender bem, a ideia de que já estamos vivendo o genocídio dos antigos intermediadores. Quando você, pegando a uberização, você termina com a telefonista da cooperativa de táxi, você termina com o diretor da cooperativa de táxi, você termina com o fiscal da prefeitura que fiscaliza táxis, você termina com a autonomia que o cara tem que tirar para dirigir táxi, você elimina uma série de intermediações que acontecia naquele processo para poder oferecer um serviço com a qualidade melhor e mais barato, atendendo mais gente. Hoje a quantidade de pessoas que pode pegar um Uber é muito maior do que aquela que podia antes, né? E se as pessoas se juntarem para pegar o Uber, então fica mais barato ainda. Então você ampliou a possibilidade do táxi com mais qualidade para muito mais gente. É isso que é a intermediação progressiva. E é por isso que as pessoas fazem adesão, e aí a gente chama isso de zona de atração. É uma zona de atração que todo mundo diz, opa, isso é bom para mim, opa, isso eu quero, opa, isso é legal, opa, isso está melhorando a minha vida, opa, isso aí que faz bem para mim. E a partir daí, então, você tem uma coisa que passa a ser inapelável. Por mais que a antiga ordem queira segurar a onda, não consegue, porque a adesão é muito forte das pessoas. E é isso que vai acontecer, e foi isso que aconteceu no final da Idade Média, né? Logo depois que as pessoas passaram lá, demorou uns 350 anos, mas a monarquia absolutista deu lugar à república e ao livre mercado, em que a gente fez essa reintermediação progressiva e que construiu uma nova etapa. Então, entender a macro tendência do século é um papel que cabe aos futuristas, principalmente ao macrofuturista, enxergar a coisa maior, que independente de qualquer coisa, independente dos cisnes negros que os cenaristas colocam, que é o caso aí do Taleb, independente de pandemia, independente de crises econômicas, independente até de possíveis guerras que vão acontecer, tudo isso pode acontecer, mas a reintermediação progressiva vai avançar, porque faz parte da essência da espécie. Pode demorar? Pode. Aí você poderia dizer que determinados cisnes negros podem atrasar, como acho que é o caso da pandemia, que acelerou várias coisas e atrasou várias outras, mas o processo está em curso, inapelavelmente em curso. Não é uma ideologia que se quer reintermediar e se descentralizar, não. É um movimento espontâneo da espécie que, quando começa a ver que tem coisas melhores, não tem jeito, a pessoa vai aderindo e vai caminhando. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, agora no mês de março nós estamos discutindo aqui a imersão 5.3, estamos falando do livro do Taleb, né? Voltando a falar do livro Cisnes Negros, né? O livro que projetou o Taleb, e falando sobre o futuro das profissões. Eu convido você a participar da melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais.
Você vem aqui tomar a pílula vermelha, sair desse mimimi que o mercado está hoje. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.